beleza? De que livros hoje nós vamos falar? Então eu vou começar dizendo o seguinte: em plena era da Sputnik, em plena era da energia atômica, ele vem e conta a história de uma paixão gay lá nos confins, nas confluências do Nordeste, nos fins do século passado. Que livro é esse, meu Deus? É assim que Décio Pignatari descreve o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, se você quiser saber mais deste livro maravilhoso, fica aí depois da vinheta. Luana, solta a vinheta! Então, pessoal, beleza? O que é o Grande Sertão Veredas, então? O Grande Sertão Veredas é esse livro que conta a história do Riobaldo Tatarana. Mas quem é o Riobaldo Tatarana? Não, o Riobaldo Tatarana é justamente um bandido do sertão, tá? Um jagunço. Que ele vai, depois de velho, contar a sua história para um doutor da cidade que vem visitá-lo. E ele faz o doutor ficar ali, ó, tem que ficar 3 dias no mínimo quem me visita aqui, tá? E eu vou te contar a minha história. E ele começa a contar essa história desse doutor, tá? Então ele começa a contar essa história, e o que basicamente é a história dele? É a história de como que ele virou esse bandido, como é que ele virou um jagunço, né, no sertão brasileiro. E é a história de como, das aventuras dele como jagunço, como esse bandido armado. Mas, sobretudo, é uma história de amor sobre como ele, um jagunço que gosta de mulher, sujeito macho, se apaixonou, teve uma grande paixão por um de seus colegas, o Reinaldo, ou Diadorim, né? Você vai descobrir por que essa diferença de nomes aí depois, certo? Então, essa é a história do Grande Sertão Veredas, né? E é uma história de aventura, de guerra, de matança, mas também uma história de amor. Então, uma boa história de cowboy, mas cowboy brasileiro e não cowboy da Marlboro, que ninguém liga, ninguém se importa, não é tão legal, tá? Marlboro me patrocina e eu digo que é legal sim. Não, eu não apoio drogas, mesmas listas. Muito bem. Então, o que acontece, né? Esse é um livro, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Tranquilamente, é o meu livro favorito. Quando alguém pergunta, assim, eu já li esse livro 7 vezes. E você pode ver que em nenhuma das edições que eu tenho, porque eu tenho 3, é um livro fino, né? Ele sempre tem mais de 600 páginas, esse livro. Ele não é um livro que ele tá brincando em serviço. Então, ele é um livro maravilhoso, é um livro que eu indico para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ler, mas por que ele não é tão lindo, né? E eu quero comentar com vocês, assim, um pouquinho dessa obra que é tão incrível. Então vamos começar com os pontos fortes, tá? Então, Grande Sertão Veredas, ele é uma narrativa de aventura. A primeira coisa é isso, tá? Ele é um livro cheio de ação, ele é cheio de aventuras. Realmente, né, acontece muita coisa, muita reviravolta, né? Traição, dedo no olho, gritaria, né? Coragem, arma, coisas maravilhosas acontecem. Tudo isso acontece no Grande Sertão Veredas. E ele é um livro completo nesse sentido, não deixa a desejar em relação a nenhum, né? Senhor dos Anéis, pra mim, é fichinha perto do Grande Sertão Veredas. Sinceramente, eu li os dois, tá? O Aragorn não chega aos pés do Riobaldo, beleza? Mas além disso, ele também é, esse livro, né, a história de amor mais bonita, provavelmente, possivelmente, da literatura brasileira, né? Se você tem dúvida disso, você deve assistir a Maria Bethânia lendo uma parte do Grande Sertão Veredas em voz alta, em que ela fala, o Riobaldo fala sobre Diadorim. Eu acho que eu vou... Luana, será que você encontra aí e coloca pra nós? Diadorim tomou conta de mim e, de repente, eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei, e daí então acreditei. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim, que não era de verdade. Não era. Diadorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Viu? Não é a coisa mais linda que você já viu?
se não é, não tô falando da Maria Bethânia, né? Porque ela não é a coisa mais linda que você já viu, possivelmente, a não ser que você tenha uma visão estética bem diferente da minha. Mas não era sobre isso que nós estamos falando, né? Grande Sertão Veredas, então, é uma linda história de amor. Ele é realmente de arrepiar, assim, de uma sensibilidade muito interessante. Então ele agrada, né, quem gosta de um bom romance e de quem gosta de sangueira, porque aqui a gente tá pra agradar todo mundo, realmente, tá? E ele é um livro que, sem dúvidas, então, como vocês podem ter visto aí na leitura da Maria Bethânia, emociona a gente. Poucos livros me emocionam tanto quanto o Grande Sertão Veredas, porque é realmente uma obra incrível. Tá, e quais são os pontos fracos, então, Pedro? Se tudo isso é bom, o maior ponto fraco dele é que, por ser o maior clássico da literatura brasileira, talvez o maior, né? Alguns vão dizer, é Vidas Secas, ou São Bernardo da Graciliano Ramos. Outros vão dizer, não, é Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis. Mas, com certeza, alguns vão dizer que é o Grande Sertão Veredas. Eu acrescentaria um quarto livro nessas listas, assim, né, de os grandes clássicos da literatura brasileira, e com certeza, pra mim, não pode faltar Paixão Segundo de Agatha, Clarice Lispector. Mas esse é bem mais complexo que os outros pra ler, então eu não vou falar agora sobre ele. Eu vou voltar pro Grande Sertão Veredas. Qual é o problema dele ser um grande clássico, Pedro? Eu vou te dizer, nossa, eu falei agora igual a Beca. Ai, como eu sou baixinha! Mas eu não sou baixinho, eu sou bem grande, eu tenho 1,93 m, tá? Mas qual é o problema desse um grande clássico? O problema é que é absolutamente quase impossível, né, de ler o Grande Sertão Veredas sem tomar um baita spoiler. E eu juro pra vocês, eu trocaria este dedo aqui, né? Ser presidente. Não é pra ser presidente, certo? Eu trocaria este dedo aqui para poder apagar da minha mente todas as informações que eu sei sobre o Grande Sertão Veredas e ler sem saber nada sobre ele. Mas, já que eu não posso, eu gosto do meu dedinho, né? Deixa ele aí. Então, eu não posso. Mas se você não sabe essas informações todas, pare este vídeo agora. Agora. E, não pare não. Assista até o fim, porque senão zoa meu algoritmo, tá? Mas assim que terminar esse vídeo, vai lá ler o livro. Vai demorar um pouco pra você terminar, é verdade, né? Afinal, como eu disse, ele é longo, mas vale a pena. Antes que alguém te dê um spoiler e estrague tudo, malditos, né? Mas, pra além disso, né? O livro não é muito gentil com o leitor. Como assim o livro não é muito gentil com o leitor? Tá? Eu vou explicar. Como vocês podem ver, eu vou pegar aqui uma das edições, né? Ó, eu li mesmo, não estou mentindo. Né? Ele é um livro que nessa minha edição aqui, né? Ele tem mais de 700 páginas, tem 750 e poucas páginas, certo? Esse livro é todo narrado em primeira pessoa, numa linguagem que imita, né? Que simula a maneira de falar do interior de Minas Gerais, tá? E ele não tem nenhum capítulo, é do início ao fim, fala ininterrupta do Riobaldo contando a sua história. Então, ele é praticamente, no início, uma questão de vontade. E aqui eu vou te dar a dica. Tu vai ter que ler até a página 70, mais ou menos, pegando um pouco as coisas, indo lendo assim, ó, na raça, tá? Para te acostumar com o jeito que ele é escrito. E daí, uma vez que tu te acostuma, o resto vai tranquilo, não tem nenhum mistério mais. Tu pega o jeito, tu vai entender tudo, eu te juro, tá? Mas tu vai ter que fazer isso, ler até a página 70. Como é que eu fiz a primeira vez que eu li? Já sabendo disso, eu recebi essa dica de um professor da URGS. E ele disse o seguinte, lê até a página 70, mais ou menos, e daí recomeça o livro. E eu fiz isso, tá? Eu li, fui passando, lendo, mesmo que eu não estivesse pegando muita coisa, estava pegando só algumas coisas, e quando eu cheguei na página 77, eu acho, eu voltei pro início e recomecei o livro. E pra mim foi maravilhoso, porque daí depois disso, quando eu cheguei de novo à página 70, eu entendi tudo que eu tinha lido, né? Até porque eu tinha lido 2 vezes, e eu já tinha sistematizado na minha cabeça o jeito que o livro é escrito, e depois eu li como se fosse qualquer outro livro, como se fosse um livro absolutamente fácil de ler. Mas eu vou ter que fazer tudo isso pra ler um livro? Não é um livro, é uma obra de arte. É a coisa que simplesmente, talvez, faça com que todos os outros livros que tu leu pareçam meio bobos do lado dele, tá? Então, sim, eu acho que vale a pena. Mas se tu não acha, aí o problema é teu, né? Não é meu, certo? Mas eu te dei a dica.
Muito bem, além disso, então, para que é este livro, né? Que é um livro tão difícil de ler? Então, assim, ó, eu quero que tu entenda que esse livro é pra quem gosta de aventura, e gosta de guerra, e gosta de batalha, tá? Ele é quase um Game of Thrones, mas em vez dos caras estar de armadura de metal, eles estão de couro, tá? O pessoal é meio motoqueiro, não é motoqueiro não, eles são cowboy, couro e tal, tá? No Nordeste brasileiro. E em vez de ter espada, eles têm a espingarda, então eles pegam os cavalinhos deles, os burricos, e vão tocar o terror pelo Nordeste, e é muito interessante. Realmente, porque tem cenas de batalha, tem coisas que acontecem na batalha, e como que eles se protegem, como que eles vão atacar, estratégias, e tudo isso não se torna chato, porque é um livro realmente com um ritmo muito interessante, e que vai tudo isso sendo acontecendo, e tu quer saber, meu Deus, o que vai acontecer agora, e com fulano de tal, e tem aqueles heróis, tipo quando a gente assiste uma série ou lê um livro, que é de aventura e de guerra, sempre tem aqueles que tu fica, pá, eu torço pelo fulano de tal, eu gosto desse aqui, eu gosto daquele outro, né? Então, realmente ele tem esses personagens muito legais, que são muito únicos e personagens que eu gosto e que eu acho que são realmente muito interessantes e que podem agradar qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo, ele é, como eu disse, tá? Um romance magnífico, uma história de amor assim, sem precedentes, tá? Na minha visão, uma beleza íntima, assim, incrível. Então tem aquelas cenas de batalha, e daí tem um descanso, e daí tem uma cena super bonita, leve, né? Delicada no meio, que te faz sentir justamente esses momentos de emoção profunda, né? E no meio disso tudo, ainda tem uma discussão sobre bem e mal, sobre Deus e o demônio, né? Sobre o valor da alma, o valor da vida, que está entrelaçado e que faz parte do centro da discussão do livro, que é interessantíssimo, né? E que eu, assim, pra mim, é um livro que tem absolutamente todos os assuntos. Embora seja um livro de 1956, a primeira edição dele, se eu não estou enganado, eu estou vendo aqui se eu gravei aqui, sim, 1956, peguei colas, tá? Ele é um livro de 1956, mas ele é absolutamente atual. Várias discussões que a gente faz nele hoje, né, estão nesse livro. A minha dissertação de mestrado foi sobre esse livro, eu não me arrependo, realmente foi incrível escrever isso, né? E eu falava justamente sobre isso, o quanto que esse livro ele é uma alegoria, ou seja, ele está aqui para simbolizar a modernidade, né? A modernidade no Brasil. O que significa essa modernidade? Que ela é cheia de atrasos e arcaísmos e ao mesmo tempo um monte de coisas novas surgindo, né, ali no redor do século XX, que é justamente, né, o início, essa virada entre 19 e 20, que o livro simplesmente está sincopado ali, né, e que ela sustenta e se passa. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, mas se não gostou, tudo bem, tu tem esse direito, né? Bota aí no comentário, não gostei, achei uma porcaria, que eu gosto, porque daí tu vai comentar, o algoritmo vai dizer, olha, o vídeo é interessantezinho, alguém comentou, pra mim é bom. Mas se tu gostou, também comenta, né? Curte, compartilha, por favor, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, né? E ajuda o vídeo a ser distribuído para mais gente. E se leu o livro, comenta aí, diz o que tu achou, o que tu pensou, né? Recomendo realmente assistir, porque é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Certo? Obrigado por estarem aí, os vídeos agora recomendados pra ti já devem estar pensando por aqui, né? A bolachinha dizendo pra ti te inscrever deve estar ou aqui, eu nunca sei, eu sempre erro o lado mesmo tentando acertar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!